Amém. Vamos orar. Jesus, te agradecemos, te louvamos, Pai. Pedimos que o Senhor continue aqui conosco, nos guardando, nos guiando, falando aos nossos corações, Pai, para honra e glória e louvor do Teu nome. Jesus, som do nosso coração, Pai, som da nossa mente, que o Senhor tenha liberdade aqui, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Amém. Quem quiser aí, quem puder, abra a Bíblia no Salmo 32. Salmo 32. Vamos lá inteiro, ele depois a gente vai falar um pouquinho dele. Vamos lá. Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto podes ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás nas angústias e me cercarás de canções de livramento. Eu o instruirei e ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Mas, caso contrário, não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegrem-se no Senhor e exultem vocês que são justos. Cantem de alegria todos vocês que são retos de coração. Amém. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre... Puxa pra lá. Puxa a cadeira toda. A gente vai falar um pouquinho sobre o poder libertador do perdão. A gente vai ler aqui, a gente leu esse Salmo 32, o Salmo davídico, onde ele relata ali uma passagem da vida dele que, enquanto ele estava ali guardando alguma coisa no coração dele, aquilo definhava ele de dentro para fora, né? E é interessante aqui, né? O pecado, ele tem um peso, né? Aquilo que a gente guarda dentro de nós, ele tem um peso. E é um peso que ele não é só espiritual. Ele é um peso que ele também mexe com o nosso interior, né? Davi aqui ele mostra, né, que guardar o pecado em silêncio gera dor e desgaste espiritual e emocional. O pecado que não é confessado, ele afeta a nossa comunhão com Deus e afeta também a nossa saúde. Olha que doido isso. Se a gente vai ver lá em Provérbios 28, 13, diz lá que o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Em Isaías 59, 2, abre aí, vou esperar.
vai dizer assim, Isaías 59:2, as nossas iniquidades fazem separação de vós e o vosso Deus. Esconder ou guardar alguma coisa não resolve. Isso só aumenta o sofrimento, a dor e nos afasta dele, de alguma maneira, sabe? Então, às vezes a gente tem uma leve impressão que a gente precisa colocar uma pedra em cima de alguma coisa, sabe? Mas colocar pedras em cima de coisas esconde coisas embaixo. Não é verdade? Pensa numa ferida, num machucadinho aí, a gente corta o dedo. A gente sabe que na hora que a gente está lá com o negócio, a gente precisa cobrir para parar de sangrar, para estancar imediatamente. Mas em algum momento a gente vai precisar tirar isso para tratar a ferida. Porque a gente sabe que se a gente deixar esse negócio preso lá dentro, ele vai umificar. Tem umas pombinhas ali no nosso... Deixa ela vai umificar, vai infeccionar, vai dar ruim. Vai piorar. Exato. Então, assim, existem estágios que a gente precisa passar. Talvez o primeiro estágio precisa colocar ali um band-aid em cima para estancar. Mas um segundo estágio, a gente precisa entender que esse band-aid ele vai passar a fazer mal mais do que bem. E a gente vai ter que tirar esse band-aid. E a gente vai ter que tratar essa ferida. Então, eu imagino, e eu sei, né, que isso acontece. Mas chega um momento que a gente precisa entender, sabe? Que está fazendo mais mal aquela pedra do que bem. E a gente vai precisar tirar essa pedra. E aí vem o segundo ponto, que é o poder de uma confissão sincera. Sabe? O salmo lá, né, que a gente leu aqui no versículo 5 diz lá: então eu reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Aí a Bíblia vai nos mostrar que uma confissão sincera diante de Deus traz a cura. 1 João 1,9 vai dizer assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. Deus, Ele não nos rejeita quando a gente reconhece as nossas falhas. Ao contrário disso, Ele vai nos curar, Ele vai nos restaurar. E aí a Bíblia também vai nos dizer, lá em Tiago 5,16, que se a gente confessa os nossos pecados uns aos outros, nós somos curados. Lembra da história do escudo? É isso. Às vezes a gente vai precisar olhar para o nosso lado e a gente vai tentar entender que a gente não está sozinho. Óbvio que a gente vai ter que chegar em Deus, que a gente precisa, né? É isso assim, é Deus. Mas a comunhão cura. A comunhão cura, gente. A comunhão cura, sabe? A comunhão cura qualquer coisa. E não é qualquer comunhão, né? É a comunhão de verdade, né? A comunhão que se importa, a comunhão que quer o bem. Isso cura. Cura quando? Quando a gente busca ajuda, quando a gente busca Deus, quando a gente busca ajuda e a gente vai juntos procurar essa cura e essa libertação. O próprio salmista, né, o próprio Davi vai dizer lá no Salmo 51 que Deus não está procurando perfeição, mas Ele procura coração sincero, né? Eu para mim tenho assim, né? Eu já falei várias vezes disso assim, como é maluco na minha cabeça. Eu ouvi um pastor falando isso esses dias. Ele falou assim: cara, se Davi chegasse na minha igreja com Betseba, ia ser um problema para mim. Ele não ia assumir nenhum ministério na minha igreja.
Imagina ele contando a história, então, ela quer que eu matei o marido dela e fiquei com ela. Olha que loucura, assim. Pensa se... O que esse cara ia assumir na minha igreja? Mas esse cara era o homem segundo o coração de Deus. Nossa. E a Bíblia não fala uma vez, ele fala duas, sabe assim? E é difícil pra gente conceber uma coisa dessa. Entende? É difícil a gente encaixar no nosso padrão. É difícil a gente olhar acima dos erros, sabe? A gente gosta de ver acerto, a gente gosta de ver aquela coisa perfeita. Gente, mas não existe família perfeita. Não existe filho perfeito, não existe casamento perfeito, não existe, sabe? E a gente, às vezes, sei lá, a gente romantiza as coisas. E Deus, Ele só nos mostra que Ele ama o imperfeito, com o coração sincero. Ele sabe que é assim. Ele nos criou, entende? Então Ele não vai esperar da gente algo que Ele sabe que a gente não pode dar. Mas o que Ele vai buscar são corações como o de Davi, que sabe que tem alguma coisa no coração, mas ele vai lá e abre, sabe? E ele vai ser curado daquilo. Ele sabe, e ele reconhece que ele falou assim, cara, não, eu sei que o Senhor espera de mim, eu sei que o Senhor quer um coração sincero, o Senhor não quer um coração perfeito, mas eu sei, e assim, é por isso que eu sei que o Senhor espera isso, é que eu vou te dar isso. Isso nos leva a outra coisa. Deus, Ele é o nosso refúgio. Deus jamais vai nos condenar. Deus jamais vai apontar o dedo. Nós, homens, apontamos o dedo, sabe? A gente condena. Mas Deus não condena. Né? O verso 26 e 7 diz lá: portanto, todos que são fiéis, orem a ti enquanto se pode encontrar. E quando as muitas águas se levantarem, elas não atingirão. E aí ele fala, porque tu és o meu abrigo. Tu me preservarás nas angústias e me cercarás de canções de livramento. Quando a gente erra, quando a gente sabe que a gente precisa apresentar alguma coisa para Ele, a gente pode correr para Ele. Porque Ele é o nosso esconderijo. Sabe? Ele é o nosso refúgio. Satanás, ele vai colocar na nossa cabeça que... Aliás, vou refazer. Satanás, ele vai nos mostrar quanto nós somos pecadores. Ele vai esfregar isso na nossa cara. Entende? Porque a gente é pecador mesmo. Satanás, ele vai fazer isso. Mas o que Satanás também vai tentar embutir nessa verdade que somos pecadores é que a gente não tem saída, que a gente não merece. Ele é outra verdade, a gente não merece. Mas embutido a isso vai vir o sentimento que Deus não pode nos perdoar, sabe? Que eu não posso me achegar porque eu tenho que ter vergonha, porque... E aí que está o erro. De toda a verdade, entre aspas, que ele vai falar pra gente, que a gente é pecador e que a gente não merece, isso vai vir com o sentimento que a gente não pode. Mas a palavra de Deus diz completamente o contrário. A palavra de Deus diz que não, que Ele é o nosso refúgio. E Ele nos convida, Ele fala assim, vinde a mim, vocês estão cansados, sobrecarregados, porque eu vou desaliviar. E aqui no Salmo diz a mesma coisa, Ele é o nosso abrigo, e Ele vai nos preservar no dia da angústia. Ele vai nos livrar e nos cercar. Sabe? Então, quando o sentimento vier, entenda que é nele que a gente vai se refugiar. Sabe? Ele é o único que pode fazer. E não é o contrário, porque a nossa reação humana é ao contrário, é nos afastar. A reação de Adão e Eva, qual foi? Quando eles caíram em si, que eles pecaram? Foi se esconder. A nossa reação é essa, gente, sabe? É evitar. Tipo assim, não, eu sei que eu estou errado, então eu vou evitar. E aí a gente vai definhando. A nossa reação tem que ser o contrário. A gente entendeu que está errado, a gente tem que correr para Ele.
Romanos 8:1 vai dizer assim: agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. É a presença de Deus que vai nos guardar e nos consolar. É a presença dele que vai preservar a nossa vida em dias de angústia. É o que nós lemos aqui. Salmo 46:1 vai dizer também que Deus é o nosso refúgio e socorro bem presente na angústia. É Ele. Sabe, no momento que a gente estiver mais angustiado, que a gente não tem ideia por que a gente está sentindo alguma coisa assim, caramba, Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza, socorro presente. Lembra que a gente já falou lá da armadura? Tudo volta, tudo é um ciclo. A gente tem que voltar. Deus é o meu refúgio e fortaleza. Satanás, Deus é o meu refúgio e fortaleza. Ele é o meu socorro. Aí a gente vai, verso 8 e 9, né, do Salmo 32. Não sejam, 8 e 9. Eu os instruirei no caminho que você deve seguir, e aconselharei e cuidarei de você. Verso 9. Não sejam como um cavalo ou como um burro, que não tem entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas para obedecer. Isso aqui nos ensina o seguinte, que a submissão a Deus, ela vai nos livrar de dores desnecessárias. Entende? Me submeter a Ele me livra de coisas que eu não precisava passar. Às vezes pela dureza do nosso coração, dureza da nossa cabeça. Não, porque eu sou assim, porque eu só faço assim. Isso nos leva a viver coisas que a gente não precisava ter vivido. Sabe aquela história de vir pela dor? É isso, gente. Exatamente. Sabe, é tão comum. Assim, na verdade é o mais comum, né? A gente ia chegar a Deus por quê? Pela dor. E o que é a dor? Se não é, a gente está sendo... E aí aqui, por favor, entendam com todas as aspas, né? Com todo carinho. Um cavalo e um burro que precisa de freio para ser domado. Só que a palavra de Deus também diz que a gente não precisa viver por isso. Entende? Entende que a gente sofre porque a gente quer? Deus, ele não é sádico. Ele não é carrasco para falar assim, não, agora eu vou fazer ele sofrer para ele entender. A gente vai sofrer porque a gente não é submisso a Ele. E se a gente não é submisso a Ele, a gente está fazendo a nossa vontade pela misericórdia dEle. Aí sim, tá vendo? É aí a misericórdia, aí é amor. O que Ele vai fazer? Eu preciso virar esse cara. E aí, como a gente faz com um cavalo, quem já andou de cavalo vai saber, vai pegar do lado aqui, vai torcer. Então, se você virar a boca dele, ele vai virar para o lado certo. É assim que funciona. Nós não precisamos. Deus deseja nos guiar com amor e não com repreensão. Salmo 25:9 vai dizer assim: guia quem? Os humildes na justiça e ensina quem? Os mansos no caminho. Entende isso? Cara, isso é muito doido, né? Assim, porque a gente passa uma vida aprendendo na correção, quando na verdade a gente precisa aprender na submissão. E se a gente pensar muito bem, é o que a gente tenta ensinar para os nossos filhos todos os dias. Não é assim? Filho, eu não preciso te corrigir. Filho, pelo amor de Deus, se você fizer isso novamente, eu vou ter que te corrigir. Não é assim que a gente faz? Eu falo assim, pelo menos. E às vezes eu vou lá e tenho que corrigir ele. Por quê? Porque ele desviou muito do caminho. Só que qual é o nosso desejo para o nosso filho? É que ele obedeça por submissão, para que a gente não tenha que corrigir.
Cara, é isso. E a gente não entende que Deus é a mesma coisa com a gente. Que doideira, né? Como eu sou burro, gente. Vou falar de mim só, não vou falar de vocês não, vou falar só de mim. Eu cheguei nessa conclusão. Gente. E aí é pior que isso, agora eu vou abrir um parênteses aqui que nem estava escrito isso. O maior exemplo que a gente pode dar para os nossos filhos é a nossa vida. E se eu não consigo ser submisso a Deus, e Ele vê Deus me guiar pelo caminho sem uma repreensão, como que eu quero que Ele siga o meu caminho? Ou o que eu falo? Né? Ai, Jesus. Oh, Jesus, nos ajuda, Jesus. Ah, Jesus, a gente precisa ter um coração moldável e sensível à direção do Espírito Santo. Provérbios 3, 5 e 6. Depois eu compartilho isso aqui com vocês, tá bom? Vocês não tem que ficar... Eu compartilhar até o escrito aqui eu compartilho com vocês depois. Vai dizer assim: confia no Senhor de todo o teu coração e Ele endireitará as suas. Não é muito mais fácil a gente... De novo, né? Pensa lá num pé quebrado. Já doeu, já. Ok. Mas não é mais fácil eu endireitar ele quando ele está quebrado? Que depois que ele já estiver torto, eu tenho que quebrar para endireitar de novo. É isso. Sabe? Tem coisas que vão ser endireitadas na nossa vida de uma forma um pouco mais fácil. Mas tem coisa, gente, que a gente vai ter que deixar ele quebrar de novo. Porque senão não endireita. Sabe? É difícil. Deixa para outro dia. Verso 10 e 11 diz lá: muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegre-se no Senhor e exultem, vocês que são justos. Cantem de alegria todos vocês que são retos de coração. Existe alegria e segurança para quem anda em retidão e vive reconciliado com Deus. De novo, quem que tem muitas dores? É o ímpio. Quem é o ímpio? Aquele que não segue as ordens de Deus. O ímpio, gente, é quem conhece e não obedece. Então a Bíblia diz que quem sofre é ímpio. De novo, não estou dizendo um cara que está fora, que não conhece a Cristo, que nem segue a Jesus. Essa é outra história. O ímpio é quem ouve, quem conhece e não obedece. Sabe, isso tem que ser um alerta pra gente assim, falar: opa, pera. Tá ruim o negócio? O negócio tá estreitando pro meu lado? Então tá significando que tá, assim, de alguma maneira eu tô vivendo como um ímpio. Salmo 1, 6 vai dizer assim, ó: Deus, o Senhor, conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perece. Isaías 55, 7 vai falar assim: deixe o ímpio o seu caminho, porque Deus é generoso em perdoar. De novo, o justo não é aquele que nunca peca. O justo é aquele que aprende e confia em Deus. Né? Entenda a perfeição como isso para Deus, assim, sabe? Perfeição para Deus não é quem não peca. Perfeição para Deus é quem peca e corre para Ele. Para quem entende o pecado, muda, transforma e não vai pecar mais. Quando Jesus curava, quando Jesus libertava, o que ele falava? Pode ir embora agora, mas não peque mais. Eu te curo, eu te liberto. Mas não volta a fazer isso.
E aí, eu sei que vai muito além disso, né? E tem muitos detalhes aí, mas existe algo muito importante, que é: se eu recebo esse perdão incondicional de Deus, eu não tenho direito de não liberar. É impiedade se eu não fizer isso. Entende? No contexto que nós estamos falando aqui, é isso. É uma dor, é um negócio, é um pecado, é algo dentro de nós que a gente quer guardar porque nós estamos sendo teimosos ou porque tem que ser assim. E a gente sofre porque a gente quer. Efésios 4:32 vai dizer assim: antes, sede uns para com os outros bondosos, benignos, misericordiosos, perdoando uns aos outros, como também Deus nos perdoou em Cristo Jesus. E se Deus, Ele nos perdoou, mesmo sem a gente merecer, nós somos chamados a fazer o mesmo. Colossenses 3:13. Suportem uns aos outros. Eu lembro desse suportem-se aí. E perdoem as queixas que tiverem um contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Vamos lembrar o que é esse suportem-se aqui. Suportar não é eu suportar a vida do outro, eu te suporto. Suportar é dar suporte. Suportar é ajudar. Não é suportar de, eu preciso te suportar porque eu sou teu irmão. Não é tolerar. É suportar, é dar suporte, ajudar uns aos outros e perdoar uns aos outros. Como eu disse assim, isso aqui, gente, é algo muito sério, sabe? É algo que às vezes a gente deixa passar por alguma coisa, deveria ser tão trivial na nossa vida, mas a gente deixa passar, assim, sabe? Tipo, a gente meio que esquece, a gente sabe que sabe, mas não sabe. A gente sabe que sabe, mas esquece, eu não sei. E eu entendo que essas ministrações que a gente está tendo, obviamente é primeiro para mim aqui, primeiro de todos, eu sei disso, mas são são coisas tão triviais que a gente precisa se agarrar nelas, sabe? Que a gente precisa se agarrar nessas palavras assim, e falar: Jesus, não adianta eu querer a revelação do terceiro céu, cara, se eu erro, se eu estou sendo ímpio ainda, sabe? Se eu estou guardando coisa no meu coração, se eu estou sendo teimoso, se eu estou patinando tanto no zero ainda, no primeiro degrau, e eu estou querendo ver o 10º degrau. Deus, Ele nos dá essa oportunidade, de novo, em a gente arrumar a base para que isso cresça saudável, né? Isso só vai depender de cada um de nós aqui. Isso não vai depender do próximo domingo. Isso vai depender da nossa semana, isso vai depender do nosso dia, isso vai depender de várias coisas, e não só desse momento aqui que nós estamos aqui juntos. Quando nós confessamos e deixamos o nosso pecado, ou as nossas teimosias, a gente vai encontrar descanso, proteção e direção em Deus. A gente não pode mais viver debaixo de um peso. Deus, Ele está pronto para nos perdoar e para renovar a nossa alegria. E para que isso seja completo, a gente precisa entender que ser perdoado e perdoar, né, é um ato de obediência, de humildade, de mansidão e de fé. Não é fácil, mas é libertador. Quando nós liberamos perdão, nós nos parecemos mais com Jesus. Nós quebramos
ciclos de dor e abrimos caminho para o novo de Deus em nossas vidas. A gente precisa viver isso aqui, gente. Sabe, a gente precisa viver, assim, a graça de Jesus. Isso é graça. Tudo isso aqui é graça. Sabe, a gente não é merecedor, mas tá aqui. Da mesma maneira que tá o ar que a gente está respirando aqui, que é de graça, que a gente não... Da mesma maneira tá a misericórdia e a graça do Senhor. E a gente só não vive porque a gente não quer. Não tem outra explicação. Entende? Assim, não vive porque a gente não quer. Porque não tem desculpa para não viver. Não tem. Não tem desculpa. E a gente precisa... Talvez a oração mais sincera que a gente possa fazer é: Jesus, me ajuda a entender isso, assim, sabe? A compreender. Porque às vezes a gente fala assim, não, é isso, eu sei, eu preciso, eu quero, eu sei que eu preciso. Mas isso não, sei lá, sabe? Não é totalmente verdade no nosso coração. Não é algo que nos sustenta, é algo superficial, não sei. Mas talvez a gente precise buscar isso no nosso íntimo, no mais profundo do nosso ser, assim, sabe? Que é falar, Jesus, eu preciso te conhecer, assim, eu não te conheço. Eu preciso ter essa intimidade a ponto de compreender essas coisas tão simples que o Senhor faz, ou que o Senhor é. E eu acho que é tão sobrenatural, mas na verdade não. Já está aí, já está disponível para nós. Né? Não tem segredos, não tem 7 chaves, não sei das quantas, não tem, é isso aqui, é só a Bíblia. É só um salmo, que talvez a gente já tenha lido algumas centenas de vezes e... é isso. Tá? É isso. Então feche seus olhos um instante aí, vamos orar. Faça a tua oração, ore ao Senhor e fala a tua verdade para Ele, sabe? Fala aquilo que está no teu coração. Oh Jesus, nos ajuda aqui, papai. Jesus, nós primeiro queremos te agradecer porque mais uma vez o Senhor nos mostra quão precioso é o Senhor, quão maravilhoso é a tua graça, o teu amor, o teu perdão por nós. Jesus, nos perdoa porque muitas vezes estamos vivendo a nossa vida de uma maneira tão superficial, de uma maneira tão ímpia, como diz a tua palavra aqui, que não nos atentamos para coisas tão simples da tua palavra, do nosso caminhar com Deus. Pai, nos perdoa a nossa teimosia de querer fazer as coisas da nossa maneira, Jesus. E por que muitas vezes sofremos coisas que não deveríamos sofrer, e muitas vezes até culpamos o Senhor por isso, Pai. Nos perdoa por isso, Pai. Jesus, nos perdoa e nos ajude a entender que nós precisamos buscar ajuda, primeiro no Senhor, e óbvio na nossa comunhão também, Jesus, mas que a gente possa entender que é o Senhor que transforma, que liberta, que cura, e que isso está totalmente disponível para qualquer um de nós, Jesus. Eu sei que o Senhor ama o pecador, mas o Senhor não ama o pecado, e nos perdoa, Pai, nos perdoa por nós amarmos os nossos pecados, as nossas transgressões, e guardarmos ela em nossos corações e acharmos que está tudo bem, Pai. Nos perdoa por isso, Jesus, nos perdoa por isso, Pai. Me ajude a cada um dos meus irmãos, Pai, que possamos nos achegar ao Senhor em verdade, com os nossos corações abertos e sinceros, Pai. Que a gente possa, nos nossos momentos de angústia, de dor, de solidão, de incerteza, lembrar que é o Senhor, é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente, e que o Senhor não deseja nos repreender, não deseja que a gente passe por tribulação, mas pelo contrário, que o Senhor deseja que nós, por livre e espontânea vontade, sejamos guiados pela tua boa, verdadeira e sincera vontade. Jesus, nos ajude, Pai,
a sermos mansos e humildes de coração. Nos ajude, Pai, a entregarmos verdadeiramente tudo que somos e tudo que temos nas Tuas mãos. Jesus, nos volta a esse evangelho verdadeiro, sincero, nos faça viver cada dia mais, Pai, o evangelho verdadeiro do Senhor, Pai. Tira toda a capa, tira toda a mentira, tira isso de nós, Papai, tira do nosso coração, Jesus, todo sentimento que não é do Senhor, que não vem do Senhor, Pai. Te agradecemos e te louvamos mais uma vez, Pai. Jesus, terminamos esse culto aqui com alegria em nossos corações, porque sabemos que isso tudo é amor, sabemos que isso tudo aqui é a Tua graça revelada através do Teu Filho. Pai, muito obrigado, Jesus, muito obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor está conosco aqui, Jesus, muito obrigado. Te agradecemos e louvamos em nome de Jesus. Amém, Jesus, amém, Jesus.